Jair Bolsonaro e os generais golpistas são réus. Tudo indica que o Supremo Tribunal Federal vai condená-los a penas grandes, há mais de 20 anos cada um. Eles cometeram o mais grave crime contra a Constituição, a tentativa de abolir a própria Constituição, de romper a democracia. A história da República Brasileira é uma de golpes militares, uns com sucesso, outros fracassados, mas nunca realmente punidos. É uma história de deixa disso, de que passou, de anistias. É por isso que essas condenações são fundamentais. É importante que Jair Bolsonaro, os generais Walter Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Augusto Heleno, o almirante Almir Garnier dos Santos, além de Anderson Torres e Alexandre Ramagem, sejam condenados e cumpram suas penas. Cada ano que a justiça exigir em reclusão deve ser cumprido. Sem esse exemplo, sem a dura punição que a lei impõe, outros generais no futuro podem se sentir à vontade para dizer o que essa gente disse para si mesmo. Ou seja, não gostei do resultado da eleição, vou dar um golpe. Se der certo, me dei bem, mando no país. Se der errado, dane-se, não vou ser punido mesmo. Porque foi isso que eles pensaram. Só que, olha, nada disso é dado. Sim, o Supremo deve condenar essas pessoas, todos eles. Mas não é certo que as condenações sejam cumpridas. Política não é coisa que a gente analisa com o coração. A gente precisa analisar ela pelo que é. Nesse momento, no clima político de hoje, as chances de que essas penas não sejam cumpridas estão aumentando. Para entender o porquê, é preciso antes entender o cenário que a gente está. Se qualquer um de vocês aí assistindo ligar agora, nesse momento, para algum dos bons institutos de pesquisa brasileiros e perguntar para os técnicos o que deve acontecer na eleição do ano que vem, vai ouvir o seguinte: o cenário mais provável é o de que vença a oposição. Isso não tem nada a ver com Bolsonaro ou com julgamento. É o comportamento eleitoral em boa parte das democracias agora. O incumbente perde. Não costumava ser assim, mas quem ocupa o governo tem perdido. Quando o governo é de direita, ganha a esquerda. Quando é de esquerda, ganha a direita. A principal razão é a inflação, que tem atingido mais alimentos do que outros itens que entram no cálculo. E aí se estabeleceu isso no mundo. Some a isso um clima de desconfiança dos governos generalizado. O que as pesquisas começaram a mostrar é que a opinião pública já começou a se posicionar na direção da oposição. Então, seja lá quem for o candidato da oposição no ano que vem, hoje ele é favorito. O Brasil pode ser exceção? Pode. O México foi uma exceção, mas exceções são raras. Manuel López Obrador deixou o governo mexicano com uma aprovação próxima de 70% e os partidos de oposição têm fama de profundamente corruptos lá. O país não tinha uma teia de proteção social como a brasileira. O presidente criou programas como o equivalente ao Bolsa Família. O caso brasileiro é diferente. Lula está no seu pior momento de popularidade, não tem nenhum grande programa novo que seja percebido como um grande diferencial e a percepção de que o PT é corrupto se estabeleceu, não cedeu. Pode mudar? Pode, claro que pode. Mas o primeiro foco do governo deveria ser combater a inflação. Sua atitude é de estimular endividamento através de empréstimos da classe média empregada na CLT. O governo Lula simplesmente não acredita em política econômica de contenção de inflação. Então, tudo bem, paciência. Pode mudar? É evidente que pode. Mas não há indício de que vai mudar por enquanto. Então, estamos perante um cenário de que o candidato da direita deve vencer. Quem será esse candidato da direita? O nome mais provável hoje é de Tarcísio de Freitas. E, nesse momento, precisamos conversar sobre esse futuro possível. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você sabe que as pessoas estão cansadas de briga política, não sabe? Aposto que você sabe disso, que sente. A polarização sufoca o debate. Você levanta um A e um C contra o líder de uma das pontas e pronto, o mundo cai abaixo. É difícil conversar quando as pessoas sequer se escutam. E, no entanto, a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros hoje está nas pesquisas. Não tem nem Lula, nem Bolsonaro como seus líderes ideais. Estamos todos coletivamente cansados desse tipo de polarização que leva a brigas tão intensas. A gente precisa ser capaz de sair dessa. A conversa sobre política precisa voltar a ser um papo entre amigos que discordam, riem, erguem o chopp e voltam a conversar. Quando foi que a gente perdeu isso? Nós por aqui, a gente está cansado, muito cansado dessa briga constante, dos rompimentos em família, entre colegas, entre gente que se gosta. Se você quer um ambiente assim, o Meio é o seu lugar. Assina.
Precisamos espalhar essa ideia. E bem-vindo. Aliás, esse é o ponto de partida. Olha, não é a sociedade brasileira que vai escolher quem será o candidato da direita, tá? São os líderes dos partidos de direita. Há 4 nomes postos nesse momento: Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Tarcísio. Tarcísio é o mais conhecido nacionalmente e tem 2 padrinhos fortes: Gilberto Kassab, presidente do PSD, Valdemar Costa Neto, presidente do PL. E aí, olha, põe-se na lista também o presidente do Republicanos, o seu partido, Marcos Pereira. Esse é um início forte para se lançar candidato. Tarcísio tem também uma diferença importante em relação a pelo menos 2 dos seus adversários, porque, olha, nem Caiado nem Ratinho devem qualquer coisa a Jair Bolsonaro. Não é o caso de Tarcísio. Ele deve a sua carreira e sua eleição para governador. Então, politicamente, ele precisa da bênção de Bolsonaro para ser candidato. Se vira as costas para o padrinho, se é chamado de traidor pela família do ex-presidente, isso vai pegar mal no eleitorado conservador e suas chances diminuem. Não dá para correr esse risco. Mas não tem problema, porque, olha, o apoio de Bolsonaro já tem um preço dado. Basta fazer o discurso da anistia. Um monte de pesquisas estão sendo feitas nas últimas semanas, a maioria não são públicas. São pesquisas para bancos, para partidos políticos, para gente que precisa fazer cálculos estratégicos e, por isso mesmo, precisa compreender as tendências de futuro. E a percepção das condenações da turba do 8 de janeiro é de que são exageradas, injustas. Essa percepção compartilhada pela maioria dos brasileiros facilita imensamente o trabalho do Tarcísio, porque há outra coisa que as pesquisas estão dizendo. Os brasileiros estão de saco cheio de brigar por política. A maioria nem vê o noticiário para não se irritar. Os debates entre bolsonaristas e lulistas nas redes sociais, eles irritam. Se Tarcísio se elege, ele tem um discurso pronto. Lembra das injustiças cometidas contra a turma do 8 de janeiro? Junta no pacote uns black blocs ou quaisquer outros militantes de esquerda que estejam presos, não vai ser difícil achar. Põe Bolsonaro e os generais no meio e pronto. É pela pacificação nacional. Aí ele lembra que Lula foi perdoado pelo Supremo, nada precisa ser verdade, basta que pareça verdade, tá? E vai parecer. A sociedade brasileira está no clima de topar. Vamos, passar uma borracha no passado, mirar o futuro. Todo mundo terá graça presidencial e pronto. Para esse discurso ficar de pé e não gerar desgaste político, ele precisa ter esses 2 elementos. Uma turma ali de esquerda no meio e uns injustiçados de direita. Senão vai parecer Tarcísio fazendo favor para o ex-chefe. E aí fica feio. Esse é um ponto cego de alguns ministros do Supremo e de boa parte dos progressistas brasileiros. Esse problema não tem nada de jurídico, ele é simplesmente político. Mas existem algumas saídas para ele. Uma saída pode estar vindo agora do ministro Luiz Fux. Ele pode avaliar que no caso da cabeleireira Débora dos Santos, você sabe quem é, né? No caso dela não há o crime de associação criminosa armada porque ela fazia parte de uma turba. Ninguém ali era chefe de ninguém estava ditando um plano de ação para ninguém. Foi só uma massa de gente partindo contra os prédios dos 3 poderes e pronto, tira um crime. Pode avaliar aí também que o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito absorve o crime de golpe de Estado. É uma escolha que juízes podem fazer. Você condena por um dos 2, não por ambos. Assim, a pena cai para os 5 anos. No limite, o Supremo poderia até rever a pena dos outros. Essa é uma leitura similar à que o criminalista Davi Tangerino tem proposto como caminho. Existe outra saída, tá? Uma saída política. O presidente Lula espera a condenação de Bolsonaro e da sua gente. Os homens poderosos que planejaram realmente um golpe de Estado. No momento em que eles estiverem devidamente condenados, Lula rouba o discurso da direita. Concede ele próprio a graça aos condenados pelo 8 de janeiro, a raia miúda. Seria um golpe de mestre político. Diz que já foram punidos o suficiente os verdadeiros responsáveis e que agora vão cumprir as suas penas. Nós precisamos ser capazes de olhar para esse momento histórico que nós vivemos sem o coração. Olhar para os dados, para os fatos. Ouvir o que a sociedade está dizendo, o que ela está sentindo, entender o clima do tempo. E perante a realidade tal qual ela é, agir olhando para o futuro. Nós temos uma oportunidade única, que é de punir pela primeira vez, realmente punir quem deveria defender o Estado, defender a Constituição, defender a democracia e se volta contra ela.
Isso exige que façamos escolhas. Precisamos nós, os democratas, fechar o caminho para que no futuro um presidente possa usar o discurso da paz para livrar Bolsonaro e os generais de uma punição exemplar. No mínimo, temos de fazer com que o custo político de fazer isso seja muito alto. O que as pesquisas estão dizendo, isso os ministros do Supremo sabem, isso o Palácio do Planalto sabe, é que a percepção dessas condenações abre essa avenida. O futuro com um Tarcísio de Freitas democraticamente eleito não é improvável. Não é difícil de acontecer, é, na verdade, bastante plausível. É preciso levar esse cenário em consideração agora, porque depois da eleição vai ser tarde demais. Aí, dica de ouro para você que não perde um filme que te põe para refletir e descobrir novos pontos de vista. Woodstock. 3 dias que definiram uma geração, contados por quem fez esse festival acontecer. Os seus produtores. Espere depoimentos de quem viveu intensamente esse momento, com todos os seus percalços, desafios e curiosidades. É para não piscar o olho. Coração partido tem cura. E não sou eu quem está falando, tá? É a ciência da separação. Amor e dor mostram os efeitos no nosso corpo do apaixonamento e do término. E o melhor, você vai conhecer potenciais estratégias para curar um coração partido. É bem mais do que interessante, tá? O experimento econômico realizado pelo Fed, o Banco Central Americano, por 14 anos, nessa tentativa de revitalizar a economia americana, é o mote de a Era do Dinheiro Fácil. Conhecida como a política de dinheiro fácil, a produção mostra suas consequências amplas e desastrosas, como o aumento da desigualdade social e, claro, a ascensão da extrema-direita. Fundamental para entender os rumos da economia mundial hoje. Sabia que a ascensão dos evangélicos no Brasil e no mundo foi impulsionada pela indústria do petróleo e a sua aliança com a direita? Essa é apenas uma das revelações de Evangélicos, da Fé ao Poder. É um documentário obrigatório para mergulhar nessa corrente do cristianismo que forma grande parte do eleitorado no Brasil. Gostou? Essas produções estão disponíveis no aplicativo de streaming do Meio. Por R$ 15 por mês você encontra uma curadoria sempre atualizada que você não vê por aí. E ó, o cancelamento pode ser feito a qualquer momento e é fácil. Vem para o Meio Premium.